Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Nós finalmente vamos ler João 15. E olha só, é a segunda vez que eu vou ler João 15 hoje. Porque eu tinha gravado 1h30 de leitura. Mas não era o que eu estava querendo. Eu quero ler o texto para vocês. E eu vou fazer isso agora do jeito certo. Já entendi qual a melhor maneira de fazer e a gente vai fazer agora. E para contar com essa leitura, eu tenho aqui do meu lado, eu vou usar a ACF como padrão, a ACF é a Bíblia padrão do nosso canal, e vou deixar aqui do lado a Nova Almeida atualizada. Então, pode ser que às vezes eu leia aqui e ali ao mesmo tempo. Eu vou explicar a vocês como é que vai funcionar. A gente vai se adaptando e fazendo melhor. Cada vez que eu faço, eu melhoro um pouquinho. Ou pioro, eu melhoro. Mas o que acontece? Eu vou fazer da seguinte maneira. O estudo de João 15 ficou muito grande. Esse aqui daria um e-book. Tá? E se vocês pedirem, eu faço o e-book. Se vocês pedirem, tá? Porque realmente é muita coisa que dá para tirar daqui. E eu penso muito rápido. Então, se eu ler agora, eu já vou ter mais coisas para colocar. Então, a gente vai ter que aproveitar o que a gente absorver da leitura do texto agora. Porque senão, eu vou ficar um ano falando de João 15 com vocês. Para ficar mais dinâmico, eu vou ler a parte do texto. Depois eu vou passar versículo a versículo aquela parte. Por exemplo, João 15 foi separado por mim. Eu separei João 15 em 9 partes e 10 com a conclusão. Então nós vamos ler o texto de cada parte e vamos voltar verso a verso para a gente ir pensando o que o texto está falando. Tá bom? Então eu tenho um monte de anotação aqui que infelizmente não vai dar para me trazer tudo para vocês por causa do tempo. Vai ficar muito grande o estudo. Mas eu vou tentar passar o máximo do que tem aqui para vocês, tá? Para a gente não perder muito conteúdo. E, irmãos, é incrível a leitura de João 15. É transformadora, tá bom? É transformadora. Tem muita coisa aqui para a gente aprender. Bom, para a gente aprender, tá, irmãos? Porque eu aprendi muita coisa. Eu não estou ensinando, não. Eu tive que aprender antes. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero botar isso aqui como suporte. Esse aqui é o livro do C.S. Lewis, Uma Força Medonha. Eu vou botar como suporte da Nova Almeida atualizada que está aqui do meu lado. Né? E agora sim. Mas antes de passar para a nossa leitura, a gente senta em um lugar, né? Abre a sua Bíblia, em João 15, a gente vai começar. Vai ser a introdução, e aí nós vamos ver quantas partes dá para colocar num vídeo, tá bom? Antes de passar, eu quero aqui falar para vocês que ainda tem camisa do canal. Se você quiser a camisa do canal, peça para mim aqui nos comentários, tal, que eu mando para vocês. Eu tenho um link para vocês comprarem elas. E tem essa aqui, vinho, e tem a verde que vocês estão acostumados a me ver. Né? Verde, é muito bom usar essa camisa aqui, ela é fresquinha. Gostei muito da nossa camisa. Eu visto mesmo a camisa do canal, eu saio pela rua fora com ela e eu gostei muito. Eu quero agradecer também o presente do Ricardo, mandou uma Bíblia CF para mim. Que um cara quer me agradar, manda uma Bíblia CF, né? Tá aqui a Bíblia que o Ricardo mandou para mim em formato carteira, muito bonitinha ela é pequena, mas a letra dela é grande, então ela é boa para carregar, né? Porque com esse letrão aqui, em qualquer lugar você vai conseguir ler, dá para ver daí. É o mesmo texto da Bíblia que eu tenho aqui, é o mesmo tamanho do texto. Ricardo, muito obrigado pelo presente. E cara, eu gosto muito da Bíblia CF, irmãos, muito mesmo, muito mesmo. Vou deixar aqui. Vamos partir para o nosso estudo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quer ser membro do canal, saiba que agora tem 2 oportunidades. Você pode ser membro de 2 formas possíveis, tá? 2 valores ali. Para conhecer, você tem que clicar aqui em ser membro, seja membro. Aí vai ter um vídeo introdutório falando por que a gente tem que ter uma área de membros. E você escolhe o que cabe mais aí no seu bolso para você ser membro do canal. Tem um monte de vantagem que eu falo ali no vídeo introdutório. Bom, vamos ler João 15, né? João 15, versículo 1, começa da seguinte forma. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Esse é o primeiro ponto. É um versículo só, o primeiro ponto. Só que antes de passar para o primeiro ponto, nós precisamos voltar o texto para entender o contexto. Porque João 15 não começa em João 15. Sabe, o texto não começa aqui, o texto começa no capítulo 13. Então volta no capítulo 13. No primeiro vídeo nós vamos pensar no que estava acontecendo em volta de Jesus, né, e como ele chegou até João capítulo 15. João capítulo 15 sobre a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas, os galhos, os ramos dessa videira.
E antes de passar para lá, tem um monte de coisa importante aqui. Primeiro ponto, começa no capítulo 13, termina no capítulo 18. Jesus parte para a ceia, né, ali da Páscoa, versículo 1 e 2 vai falar isso. Vamos ler o versículo 1 e 2? Então abre aí João 13, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, esse é o contexto, antes da festa da Páscoa, tá bom? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, o apóstolo do amor, ele fala muito sobre o amor no seu evangelho. Ele está falando que Jesus nos amou até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Qual fim foi esse? Nesse caso aqui, nesse texto, foi a sua morte e ressurreição. Até Jesus ser condenado, ser castigado, ser crucificado, em todo momento Jesus nos amou. É isso que ele está falando. Em nenhum momento ele sentiu raiva. Tá bom, irmãos? Acabada a ceia, uma segunda indicação. Próximo da Páscoa, eles estavam fazendo uma ceia. O quadro lá, do Leonardo da Vinci que fez o quadro, não lembro agora quem fez, mas o quadro polêmico. É neste momento que Jesus está. E acontece algo muito importante nesse momento. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Ele fala, olha, eu estou fazendo isso para vocês repetirem o que eu estou fazendo. Lembre-se do que eu disse, o servo não é maior do que o seu senhor. E tal. Ele demonstra algo que ele quer que nós façamos também. A purificação dos discípulos ali foi feita pelos pés. Ele falou, olha, vocês não precisam lavar senão os pés, porque já estão purificados, pela minha palavra e tudo mais. E aí ele vai dizer que nós devemos ser como ele, até nesse aspecto aí da sua humilhação, da sua humildade. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavou os pés dos discípulos. Eu disse que eu falava demais, isso não está aqui, eu já estou trazendo mais explicação. Mas é isso que acontece. Tá? Olha no versículo 3, deixa eu ver qual versículo aqui, versículo 4, ó. Levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Espera aí um pouquinho. Minha lapiseira caiu. Então é isso que ele fez. Ele se levantou, tirou parte da sua roupa, ele não ficou nu, tá, irmão? Tirou parte da sua roupa, botou uma toalha na cintura e passou a lavar os pés dos discípulos. Mas ele lavou o pé de todo discípulo. Aquela lavagem de pé significa, além de humilhação, a nossa purificação. Jesus estava nos purificando, naquele caso nos apóstolos, mas referente a tudo que ele vai fazer por nós. Depois dali ele vai ser humilhado e com isso vai trazer a nossa purificação. Com a sua morte e ressurreição, ele livra todo crente do pecado, do resultado do pecado e da ira de Deus. Essa é a purificação. E ele está dizendo assim, vocês têm que fazer a mesma coisa que eu. Em qual sentido? Calma, você não vai ter que se matar, não. Não é isso. Jesus também não se matou. Mas você não vai ter que se entregar para ser crucificado. Mas você vai ter que se entregar por outras pessoas. Você vai ter que se colocar numa posição inferior às pessoas. É isso que ele estava ensinando no capítulo 13, no iniciozinho. Só que uma pessoa da mesa não havia sido purificada. E esta é a ligação que nos leva para o capítulo 15. Tá, irmãos? Não só para o capítulo 15, mas tem vários ensinos como esse aqui. Olha no versículo 9. Disse-lhe Simão, Senhor... isso aqui é antes, o versículo 8 é interessante. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Por quê? Pedro ficou escandalizado, o Deus lavando os seus pés, o ser de Jesus lavando os pés, ele ficou escandalizado. O Senhor nunca vai lavar o meu pé. Porque ele não tinha entendido. Pedro era assim mesmo, tá? Eu sou meio igual Pedro de vez em quando. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha a palavra de Jesus. Se você não deixar eu te lavar, Pedro, você não está em mim. Você não está comigo. Isso sim era um símbolo da salvação, tá, irmãos? Aqueles que não são purificados por Jesus não têm parte com Jesus. Em qual sentido? Não são salvos, é isso. Tá? Os que são salvos são purificados por Cristo. Disse-lhe Simão, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, já me dá um banho completamente. Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés,
Porque Pedro já estava limpo pela escolha de Jesus. Jesus já tinha escolhido ele, né? Isso era suficiente. E agora o que faltava, Jesus ia limpar só os pés como um símbolo, como um sinal, tá bom? E no versículo 10 ele continua, pois no mais, todo está limpo. Tem um negocinho na minha cadeira aqui, eu troquei de cadeira e está incomodando, né? Vou tirar do pé daqui. Ora, vós, agora olhando para os discípulos, vós estáis limpos, mas não todos. Esse não todos é o que nos direciona à parábola da vinha lá que ele vai falar. Daqui a pouco nós vamos chegar nele, né? A videira e dos ramos. Porque bem sabia, versículo 11, botei o pé de novo, bem sabia quem o havia de trair. Então Jesus está dizendo que aquele que trairia ele não fora purificado por ele mesmo. Ou seja, isso nos mostra que Judas, e já responde uma pergunta muito antiga, isso nos mostra que Judas não foi salvo. Ele não teve a salvação. Ele nunca foi salvo, nunca teve parte com ele. Jesus não lavou os pés de Judas, lavou os pés de 11 pessoas, mas Judas não. Ficou de cara lá na hora, imagino como é que tenha ficado, né? Mas ele era um cara de pau, ele era um falso cristão, estava ali para denunciar Jesus, já tinha planejado tudo, né? Olha lá no versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote que o traísse. Ou seja, Jesus não lavou os pés de Judas porque sabia do coração de Judas. Era um falso crente no meio dos apóstolos. E ele não foi purificado por Jesus. Aí quando nós vamos lá para o capítulo 15, algumas pessoas falam em perda de salvação. Mas o texto não está falando em perda de salvação. No capítulo 15, o ramo que não está ligado a Jesus é Judas. É isso. Por quê? Porque depois desse ponto, Jesus passa a ensinar os discípulos no mesmo lugar. Jesus volta para a mesa, ele estava ali na frente, né? A gente estava aqui sentado, comendo e tal, e de repente ele vem lavando nossos pés. Falei, o que você está fazendo aí, Jesus? Ele lava os pés dos discípulos e Pedro fala, você não vai lavar meu pé não, né? E ele não lava de todos, ele lava de 11, né? Você não vai lavar meu pé não, sai daí, Jesus. Aí Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você está condenado ao inferno. E olha, ele não lava o pé de Judas. Então Judas tomou um susto nessa hora. Então não vai lavar meu pé aqui. Mas Jesus não lavou o pé de Judas, não purificou ele. Então quando a gente vai para o capítulo 15, esse é o ramo que não está ligado na videira. É Judas. Ou todo cristão falso. Todo aquele que não tem parte com Deus. É o falso cristão demonstrado aqui em Judas e no capítulo 15, no ramo que não está ligado a Jesus. Esse é o contexto. Depois disso, Jesus ora para os discípulos no capítulo 17. No capítulo 16, ele continua falando do Espírito Santo. No capítulo 17, ele ora, intercede pelos seus. No capítulo 18, Judas volta. O que acontece no capítulo 13? Judas sai. Né? O diabo entra em Judas e Judas sai para vender Jesus. E Jesus sabia disso. Ele fala aqui, ó, disse-lhe, cadê? Assim, aqui na segunda parte do capítulo 13, aqui na ACF está escrito assim, o traidor é indicado. O pessoal fica na dúvida, né, quem é que vai trair Jesus? Aí Jesus fala, aquele quem eu der o bocado molhado, né? E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes. Jesus deixou claro que Judas trairia ele. Depois disso, Satanás entra no corpo de Judas e Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Nesse período que Judas sai para vender, acontece tudo que está aqui para frente. E o que acontece? Jesus começa a ensinar os discípulos, ele ensina no capítulo 14 ali sobre ele ser o caminho, ele fala sobre o amor fraternal, ele vai falar sobre o Espírito Santo no capítulo 14. No capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira, sobre os amigos de Jesus, sobre o Espírito Santo, e aí ele encerra com a oração, capítulo 17, e ele vai terminar sendo entregue no capítulo 18. Esta é a linha cronológica dos fatos. É importante saber para a gente não ser enganado. Agora sim, vamos passar aqui pelos pontos, né? Passei pela introdução. Agora, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Na versão Nova Almeida atualizada é escrito o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha.
Ficou basicamente a mesma coisa, né? Ficou boa a tradução Nova Almeida atualizada. Eu falo para vocês sempre que a Nova Almeida é boa, né? E é isso que o texto está dizendo. Só que ali perde um pouco do sentido, né? Mas aqui a gente tem o eu sou, por exemplo, na ACF está com eu todo em maiúsculo. Ali não. Eu sou na Bíblia é sempre direcionado a Deus. Toda vez que vocês veem Jesus falando eu sou, né? Vocês têm uma referência à divindade de Jesus. Tanto é que um livro muito famoso de um bruxo, né, tenta trazer a doutrina dele colocando o eu sou, como se Satanás tentasse tomar o lugar de Deus. Então aqui, por isso que o eu sou é importante, até o mundo considera importante. Satanás considera importante, tá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Esse texto é uma referência a Salmo 80, tá? E a própria ACF colocou aqui. Nós temos em Salmo 80 uma mensagem profética lá no versículo 8. E a gente vai ler aqui. Então, abre aí Salmo 80, versículo 8, que vocês vão entender a mensagem de Jesus. Está até marcado aqui já. Ó. A gente vai ler do versículo 7 até o versículo 8. Versículo 1, ó, do Salmo 80. Tu és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Falando de Cristo. O salmista falando de Jesus. Talvez sem perceber, ou não, já que eles esperavam o Messias enviado. Desde Gênesis é dito que ele viria. Né? Então o salmista está adorando a Jesus, no Salmo 80. Só que ele estava passando por dificuldade. Né? Ele estava passando por dificuldade. No versículo 7, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse texto é todo profético a respeito de Jesus. Faze-nos voltar. Quando Cristo vem, é profetizado que ele viria a juntar as suas ovelhas. Dizemos isso aqui várias vezes no canal. Né? Então, Jesus é o bom pastor que veio a juntar as suas ovelhas. Ezequiel 34, João 10 vai tratar disso, o próprio Cristo sabia disso. Jesus está falando ali, eu sou a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Olha o versículo 8. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Cristo foi plantado ali no povo de Israel. E ele veio do Egito também. Ora, muita gente vai falar assim, mas essa pode ser uma referência ao povo do Egito. Mas aqui o texto está falando de uma videira como uma pessoa. E não como um povo, como geralmente é falado do povo de Israel. Sabe, é alguém que veio do Egito e que foi plantado. Tanto que o termo plantaste não está no plural aqui no versículo 8. Trouxestes uma videira, uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que deitasse raízes e encheu a terra. Esse é Cristo. Ele encheu a terra. Né? Na verdade, quando ele subiu, ele disse que todo o poder nos céus e na terra foi dado para ele. E isto é encher a terra. Né? Mas lá no versículo 7 nós temos o termo resplandecer o rosto. Cristo é essa luz, é esse brilho de Deus. Esse brilho no rosto, ele direciona a gente para o lugar certo, para a pessoa. Né? Se alguém está com uma lanterna e você não enxerga a pessoa, você tecnicamente não tem a informação certa. Aqui ele está falando que o rosto seria resplandecido. Cristo é esse resplandecer. Eu acho que Hebreus capítulo 1 vai trazer essa referência também. E se eu achar aqui, eu vou ler para vocês. Vamos ver aqui. Hebreus. Ele é, aqui ó, o qual sendo o resplendor da sua glória. Cristo é o resplendor da glória de Deus. E aqui ele está falando sobre algo que vai ser resplandecido e nós, por isso, seremos salvos. Esse não é o único texto. Tem o texto de... Estava na minha mente agora. Fugiu. Estava na minha mente agora. Vamos ver se eu vou lembrar. Não é João 1. João 1 fala que Jesus é a luz. No terceiro também. Não é esse texto. Mas é Isaías. Né? Isaías 40. Leia Isaías 40. Também que vai tratar de Jesus também como aquele que vem, né, iluminar o seu povo, que estava perdido. Né? Vamos ver aqui se eu acho agora. Isaías 40. Voz de clama, todo vale ser exaltado. Aqui, ó. Ah, não, eu confundi.
e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. Não, tem a ver, mas não é o termo que eu queria. O termo era resplandecer, tá? Mas enfim, Jesus está usando uma referência aqui dele mesmo, dos Salmos, tá, irmãos? E esta referência vai dizer que ele... Ah, sim, nós dizemos aqui que Jesus veio do Egito, né? Por que Jesus veio do Egito? Historicamente, Jesus veio do Egito. Lá em Mateus 2, abre aí Mateus 2 para a gente ler. A história de Jesus ela é bem interessante, mas ela é pouco explorada, né? Não estou falando dos apócrifos que falam da história de Jesus, estou falando da Bíblia, tá, irmãos? Os apócrifos não são reais para a gente dar ideia para eles, mas olha lá no texto bíblico, ó. Ali fala de alguém que viria do Egito. Lá fala que Jesus é a videira verdadeira. Essa videira verdadeira veio do Egito realmente. Mateus, vou tampar aqui que está com frio, hoje está frio. Mateus 2, versículo 13, diz o seguinte. Esse texto aqui a gente vai ler um pouco mais para entender a referência de Salmos que aponta para João 15. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor, na maioria dos textos, é a manifestação do próprio Deus, tá? Na maioria dos textos. O anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino, que é Jesus agora, tá? E a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Por isso Jesus foi para o Egito, né? E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Lá em Oséias 11, versículo 1, né? E também Salmos, agora, né? Fala que trouxeste do Egito, né? Um texto até anterior a esse aqui. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Depois que Jesus foge para o Egito, Herodes mata os meninos, assim como aconteceu no próprio Egito, né? Curiosamente, no Egito foi isso também com Moisés. Agora acontece com Jesus. E Moisés é uma figura importante que também aponta para Jesus. Moisés era o reflexo do que Jesus seria. Tá? Ele já faz isso. Toda a história de Moisés é uma história verdadeira, mas ainda assim um exemplo do que Jesus viria fazer. E aqui nós estamos vendo esse exemplo de novo acontecendo na história. Então Herodes vendo isso, né? Segundo tempo, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, versículo 17, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Grande período de dor, já tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias, foi esse período, porque o rei Herodes mandou matar todos os meninos com medo de que Jesus tomasse o seu trono. Que atitude, né? Que atitude, né? Mas são homens do mundo, né? O que esperar desses homens do mundo? É daí para frente, daí para baixo, aliás, né? Aí sim nós voltamos aqui para o primeiro verso. Eu sou a videira verdadeira. Tudo que vocês veem como videira no Antigo Testamento estava apontando para Jesus. Ele é o resultado de tudo isso. Ele é a única videira que é verdadeira. Jerusalém, Israel, o povo de Deus, se disseram que eles eram uma videira, é porque estavam apontando para o que Jesus seria. Ele é a verdadeira videira e o Pai é o lavrador. Então nós temos 2 pessoas aqui sendo mostradas. E nós vamos ter no próximo ponto uma terceira pessoa, né? Mais 2 pessoas aparecendo. Primeiro ponto. Jesus é a videira verdadeira do nosso texto e Deus é quem cuida da obra de Jesus, né? Tanto naquela época quanto Deus cuida de todas as coisas. O Pai cuida de todas as coisas. É isso, né? E nós temos o Pai como lavrador, né? Uma planta e alguém cuidando desta planta. O ponto 2 vai dizer o seguinte, o ponto 2 vai até o versículo 4 e o meu título ficou o seguinte, o ramo
depende da videira. Esse ponto é importante. Repita para o seu irmão que está do lado. O ramo depende da videira e não o contrário. E não o contrário, como muitos querem fazer parecer hoje. O ramo é que depende da videira, não é a videira que depende do ramo. A videira pode criar outro ramo a hora que ela quiser. Já o ramo não pode criar uma videira. Ele não pode fazer isso. Ele não tem poder para isso, não tem raiz. Tá bom, irmãos? Aí o texto é João 15, versículo 2 até o versículo 4. Nós vamos ler o texto aqui na NAA e depois vamos passar de novo o texto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, até o 4, né? Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A Nova Almeida Atualizada está escrito o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Essa nova versão é atualizada. E vamos voltar aqui no verso 2. Toda vara em mim. Existem dois tipos de varas ou de ramos nesse texto. O primeiro ramo está ali, mas não dá fruto. Esse ramo no texto é Judas, tá? Ele estava com Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus, mas roubava de Jesus. Lembra quando Jesus foi... deixa eu ver o texto aqui para me lembrar. Lembra quando Jesus foi... tá lá em João 12, se não me engano. Aqui, ó. João 12, cadê? Foi ungido. João 12, Jesus foi ungido em Betânia. Judas estava naquele momento. E ele viu Maria ungindo os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? E aí, o que Judas falou? Judas falou assim: por que vocês estão gastando esse dinheiro todo no pé de Jesus? Não seria melhor pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Esse, na verdade, é Judas, mas não é o Judas que está lá dentro da mente dele. O Judas verdadeiro está se fazendo de santo. Ele está se fazendo de bom, para parecer bom. Mas, na verdade, ele não está querendo produzir frutos para Deus. Se ele tivesse esse dinheiro, ele não ajudaria os pobres. Ele ficaria com esse dinheiro para si. Esse é o ramo que não produz frutos. Esse é o ramo que Jesus cortou, que foi cortado. Jesus, o Pai, cortou. Quando é que isso aconteceu? Lá no início, quando Jesus, na ceia, falou: Judas vai me trair. Esse foi o corte. Dali para frente, o diabo entrou no corpo de Judas, entregou Jesus e matou Judas depois. Judas morreu sem estar purificado por Jesus. Tá bom, irmãos? Então, esse primeiro ramo não representa o crente que perde a salvação. Ele não representa alguém que estava salvo e perdeu, não. Ele representa alguém que nunca foi salvo, nunca foi purificado. Lembra que Jesus falou? Vocês já estáis limpos, mas não todos. Esse não todos é Judas. E aqui é o mesmo momento. Jesus está continuando o seu ensino. Toda vara que em mim, que não dá frutos, o Pai o tira. É o Pai que o tira, é Deus que o tira, tá bom? E o outro e a outra vara que está lá, o outro ramo dá frutos. E por dar frutos, o Pai cuida do ramo. Esse outro ramo é o crente verdadeiro. Olha o que está escrito: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Esse ponto aqui é importante a gente pensar, que nós somos chamados para dar frutos. Tá? Nós somos como alguém que ganhou um presente, um presente que na verdade não vai ser usado por nós. Ele serve para presentear outras pessoas, é isso. E quando nós presenteamos outra pessoa, ganhamos mais um presente, que não vai ser nosso, vai ser presenteado também.
A salvação e o evangelho, ele é esse presente, sabe? Nós damos frutos para Deus, e quanto mais damos frutos para Deus, mais o Pai cuida de nós para que nós demos mais frutos para Deus. Então Deus não abençoa você, Ele não me dá esses recursos aqui para que eu me aproveite exatamente, mas para que eu faça ainda mais. Então eu comecei, por exemplo, quem lembra do canal, vai lembrar do meu cenário, né? Era uma biblioteca pequenininha, era uma biblioteca assim, ó, ocupava, dava para ver as bordas. E aí eu comecei a fazer coisas, a produzir texto, áudio, estudo, grupos de WhatsApp, um monte de coisa. A gente começou a fazer canal, né? E aí Deus foi dando mais recursos. Mas esses recursos não ficam para mim, eles têm que servir para outras pessoas. É isso que Jesus está falando. Ele limpa todo aquele que dá fruto, mas não limpa para que você seja o cara. Não limpa para que você seja visto, adorado, reverenciado, amado, idolatrado. Não. Ele te limpa para que você dê mais frutos. Ou seja, continue dando os frutos. É para isso que nós somos chamados. Então esse é o segundo ramo. Seja esse ramo, tá? Seja esse ramo. Não seja como Judas, um falso crente, falso cristão, né? Ele parecia ser santo, ele falava como santo, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje tem muita gente vendendo Jesus. Tem muita gente entregando Jesus, ganhando a glória para si mesmo, né? Judas, quando viu aquele dinheiro, pensou naquele dinheiro na bolsinha de Jesus, né? João 12 vai falar isso. Por quê? Porque da bolsinha de Jesus, Judas pegava para ele. Ele era um ladrão, um bandido. Isso que ele era. Mas para os apóstolos, Judas era um discípulo. Era um cara legal, um cara gente boa. Tanto que ninguém desconfiou de Judas na mesa, né? O pessoal ficou se olhando, quem é o traidor? Se Jesus não tivesse dito o nome, o CPF, eles não tinham acreditado. E aí, quando Jesus entrega, eles se assustam, né? Não seja esse tipo de crente que rouba de Deus. Seja o crente que frutifica para Deus. O que aconteceu no passado? Nem sei. Eu estou tão preocupado com o que eu tenho que fazer que não deu tempo de fazer isso. O povo está gostando de você. Beleza, estou ocupado fazendo mais coisa. Eu não parei para fazer isso aí. Seja esse tipo de crente. É esse tipo de crente que Jesus nos chama a ser. Esse tipo de cristão, assim como os apóstolos, eles são limpos pela palavra de Deus. Veja que aquilo que nos purifica é a palavra. Algo físico é que purifica a nossa alma. Porque o Espírito Santo aplica a verdade que está no texto na nossa vida. E no versículo 3 ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que vos tenho falado. Nós somos limpos pela palavra. Em qual sentido? Primeiro, a palavra nos ensina a vontade de Deus. E isso faz com que você acerte mais e erre menos. Está sendo purificado por Deus, tá? A palavra mostra os nossos pecados, nossos erros. Isso faz que erremos menos e acertemos mais. Então, é nesse sentido que nós, assim como os apóstolos, somos purificados pela palavra de Deus. Aqueles irmãos que não gostam de ler não são purificados de maneira nenhuma. Ouvindo a palavra, talvez você seja purificado. Talvez sim, mas eu não posso garantir isso, tá? Porque nós recebemos a palavra escrita. Mas, não sei, é polêmico, né? É polêmico, mas pode acontecer. O ouvinte pode ser abençoado também. Mas nós precisamos buscar a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam procurando teologia sem palavra de Deus. Querem doutrinas, querem ideias que não estão na Bíblia. E se estiver na Bíblia, eles nem sabem se estão lá, se está lá, porque ele não confere. Porque ele segue ideologia. Nós seguimos a palavra de Deus. Somos purificados pela palavra de Deus e não pelos teólogos. Você não é purificado pelo que eu estou te falando. É o texto que está fazendo isso com você, não sou eu não. Eu não tenho mérito nenhum no que eu estou fazendo aqui. Só a Bíblia tem. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus nos está nos chamando e chamando os apóstolos para esta ideia de que eles não são exatamente aqueles que dão frutos. Então Paulo, por exemplo, não foi o responsável por evangelizar o mundo.
Não é Paulo que foi responsável por evangelizar os gentios. Não é Tiago que foi responsável por ser um grande protetor da igreja de Jerusalém. Diz que ele foi, né? Não, é Cristo que foi. Foi Deus quem fez isso. Nós fomos só servos de Deus. Não somos ninguém nesse aspecto. Então eu não sou responsável pelo bem que Deus faz a você. Eu só sou um pedaço do objeto, né? E olha que entre eu e você existe 1 milhão de coisas que Deus usa para abençoar cada um dos seus servos. Esta é a posição certa do servo de Deus. Aliás, a palavra servo já indica essa posição. Alguém que é escravo, alguém que é dependente. Nós dependemos de Jesus. Não fazemos nada porque por nossa vontade, por nossas forças, por nosso conhecimento. Não fazemos nada. Quem faz é o próprio Cristo. Bom, esse foi o ponto 1 e o ponto 2. O ramo depende da videira. Próximo vídeo, ponto 3. Vamos ver até onde vai dar. Ponto 3 até o ponto 5. Eu vou tratar para vocês. Então a gente vai ler do versículo 5 até o versículo 13. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, ajuda muito. Comente aqui embaixo nos comentários. Como eu disse a vocês, não dá para mim ler, porque tem muita coisa aqui. Eu já acrescentei um monte de coisa ali também, então nós vamos ficar com a leitura do texto, porque essa é a ideia, né? Fazer vocês lerem a Bíblia, e não aquilo que eu penso da Bíblia. Tá? Bom, fique com Deus, até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.